Força. Vamos lá. Aqui a gente sempre insiste, Ana, numa característica assim muito visível do governo Bolsonaro, que é a omissão, é a tentativa de jogar qualquer responsabilidade em qualquer um que não seja o governo Bolsonaro. Então você joga no STF, você joga no governador, você joga na China, você joga na pandemia, você joga onde for. E quando a culpa, a responsabilidade batem a porta de maneira assim inevitável, quando não dá para culpar outro, aí você fala assim, não, foi esse ministro que é incompetente, eu estou demitindo. E aí você demite um ministro, demite o segundo que vem, demite o terceiro, o quarto, e isso aconteceu na pandemia, isso está acontecendo com o presidente da Petrobras, agora mesmo, né? E eu tenho um jogo para propor aqui para você. A animação é do Chris Vector. Procura o trabalho do Chris Vector, você que não conhece. Maravilhoso. O cara fez uma capa pro Le Monde, animal. Mete lá, Chris Vector, Le Monde, vai achar. É incrível. Mas o jogo que eu vou propor aqui para Ana é do Chris Vector. Ana, vai rodar a roda da culpa. Vai rodar a roda da culpa. Não quero, não. A gente vai dissertar sobre o culpado. Saca só. Vou pausar. Pausei. A culpa é da imprensa! Logo esse. Vamos dissertar sobre a culpa da imprensa. Você sabe por que é importante, em que momentos é importante meter a culpa na imprensa? Se você tem uma campanha baseada principalmente em fake news, aliás, não apenas uma campanha eleitoral que elegeu você em 2018. Se você tem um plano de poder todo estruturado em cima da fake news, é importante que ninguém conteste sua mamadeira de piroca. E aí não tem como. A imprensa profissionalmente estabelecida vai contestar a tua mamadeira de piroca. E aí o que você faz? Você fala que essa imprensa está rendida na mão dos comunistas, na mão dos globalistas. E digo mais, Ana, num regime da Alemanha, muito apreciado por um tal secretário de cultura do Bolsonaro, foi para tocar um Wagner, fez ali um cosplay bonito. Num determinado regime alemão aí, Ana, a imprensa era dos judeus, sabia? E é por isso que não dava para confiar. Muitas coincidências. O que você me diria sobre a culpa da imprensa? Tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco também, né? A quem serve, né? Você não poder confiar em nada, você ter um monte de informação conflitante, entende? Você tá o tempo inteiro, solta uma notícia, depois nega. Foi o tempo inteiro esse governo, foi isso. Solta uma informação, todo mundo repercute, depois, não, eu jamais disse isso, né? Essa imprensa aí está inventando fake news. Quando você descredibiliza a imprensa, veja, eu sei que eu não sou, nesse momento, a fonte mais confiável para dizer isso. Você vai dizer, você está puxando, né, a brasa para a sua sardinha. Está defendendo aí os seus, quando você diz, né? Não se deve descredibilizar a imprensa. Mas, dito isso, tentarei explicar por quê. Quando você descredibiliza a imprensa, você nega todas as fontes de informação nas quais você poderia confiar, né? Ninguém tem mais a capacidade de dizer para as pessoas o que é que está acontecendo. Quando você faz isso, qual é a única fonte que sobra, ou uma das únicas fontes que sobram para o cidadão se agarrar? O grande líder. Né? O grande líder diz, não acredite na imprensa, a imprensa está mentindo, olha lá, ela dando uma notícia que eu aqui estou dizendo que é falsa. Então, só sobra a voz do grande líder. Eu disse que é uma das, porque também sobram outras fontezinhas paralelas ali, né? Grupos de poder aliados ao grande líder, grupos religiosos aliados ao grande líder. Então, né, essas figuras de poder aí, elas se põem, elas criam o vácuo, né? Elas criam o espaço e elas mesmas preenchem essa posição dizendo, não, eu sou a fonte confiável. Você não pode confiar aí nesses jornalistas porque eles todos mentem para você. E o que é interessante é que esse processo, gente, ele é construído
lógico, pela própria parte interessada, né, na erosão da credibilidade da imprensa. Tem uma figura que a gente aprendia lá na faculdade de jornalismo que eu achei muito interessante, assim, que é a figura da notícia balão de ensaio, né, que é você soltar uma notícia para a imprensa para sentir a credibilidade não, desculpa, para sentir o impacto daquela notícia na sociedade. E aí você medir, né, se aquela medida ali que você anunciou, ou aquela coisa que você anunciou, ela vai ser bem recebida ou não. O governo Jair Bolsonaro, ele levou essa estratégia do balão de ensaio às últimas consequências, né? Foi um balão de ensaio assim, de tudo que é pior no mundo. Porque é um jeito de manipular. Ele é essa grande jogada, né, de toda a comunicação, a grande comunicação, até mesmo a comunicação de redes, enfim, é toda baseada nisso, em gerar reação, gerar uma reação das pessoas e depois voltar atrás para dizer que não era bem isso que eu quis dizer, né? Eu quis dizer alguma outra coisa. Isso anda junto com uma estratégia de gaslighting, né? Que é deixar as pessoas também insanas, sem conexão com a realidade. Então, essas coisas todas vão se construindo. Achei super fortuito que tenha parado na culpa é da imprensa, e aí já vou levantar, eu não vi, não estava olhando para o chat agora, mas alguém já vai... Foi feito de propósito, só para essa jornalista aí dar o seu discursinho. Ai, Ana, não, se foi isso, então tá, vamos girar de novo. Acho que dá tempo. Pelo amor de Deus, eu tenho medo dessa roda. Não, vai. Vamos brincar. Não, vai. Achei ótimo. Seja assim, não. Jogo do empurra, mais uma vezinha. Acho que dá tempo de jogar mais uma vezinha só. Vai. É pra parar. A culpa é da guerra. Vamos lá, o que é culpa da guerra? O que é culpa da guerra? Abro eu, vamos lá. Vai. A culpa da guerra... Opa, inflação, rapaz. Inflação é culpa da guerra. Vamos tentar estabelecer os papéis aí? Eu te explico. Ucrânia e Rússia juntas correspondem a quase 30% do trigo que a humanidade produz. E aí, quando você tira esse 30% da jogada, porque esses países têm que alimentar os seus, têm que priorizar, o comércio fica mais difícil, etc. e tal, os preços sobem. É verdade. Acontece que todos os países têm que lidar com isso. E o Brasil tinha condições muito boas de lidar com isso, até o governo Temer, quando, atenção, a Conab vendeu seus armazéns. Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Sabe para que ela serve? Para guardar grão para períodos de incerteza. Aí você fala assim, não, a partir daqui não precisa mais guardar grão. E se o preço subir lá fora, se der alguma cagada, não, aí a gente vê, aí a gente contrata armazém privado, e tá aí, o Brasil não tem reservas, né? A guerra aconteceu, veio a pandemia, é a tempestade perfeita, doutora Ana. E, assim, é claro que a guerra é uma circunstância difícil para todo mundo, mas as políticas públicas que escolhemos adotar desde 2016 não nos favorecem nesse momento. Essa é a real, Ana. Acho que tá bem explicadinho mesmo. Na verdade, é difícil admitir isso, mas talvez o governo Bolsonaro tenha recebido a notícia de uma guerra com muita alegria, porque é mais um elemento para jogar a culpa. Se não fosse a guerra, teria sido outra coisa. Teria sido a pandemia já era o suficiente, né? Teria sido só a pandemia, teria sido, como foi em boa parte do governo, o PT, né? Aliás, tem esse recurso, né? Metade do governo, a metade inicial, a culpa é do PT do passado, aí agora, no final, a culpa é do medo do PT do futuro. A gente viu esses dias numa notícia sobre o suposto, tá? Muito suposto, aparelhamento. O aparelhamento que o PT já está fazendo no Itamaraty, Ana. Não foi eleito e já aparelhou a diplomacia brasileira. Eita porra! Então, a guerra é só mais um
mais um elemento aí, né, para ajudar o discurso, né? Claro, a guerra existe independentemente do governo Bolsonaro, tá? Só para deixar isso bem claro. Para o governo Bolsonaro, a guerra é só mais um elemento para ajudar na construção desse discurso de que a culpa é sempre dos outros, né? Ignorando exatamente todas as medidas que o governo poderia ter tomado para prevenir esse tipo de efeito, né, que poderia ser causado por uma guerra, por uma pandemia, vejam só, por outros tipos de acontecimento no mundo. Existe um discurso que está rolando, e isso eu vi passar no chat aqui hoje, mas está rolando muito, né, nos comentários bolsonaristas. Não, todos os países estão sofrendo por conta da guerra, não é só o Brasil, né? E aqui, nos outros países, a culpa é da guerra, aqui é culpa do governo Bolsonaro. A função do governo é preparar o país para lidar com este tipo de eventualidade. Esse é o ponto que o Álvaro está fazendo. Nós abrimos mão, por exemplo, das nossas reservas de grãos. Nós escolhemos lucrar mais do que garantir a segurança alimentar da nossa população. Então, dificuldades imprevistas acontecem em todos os governos. No nosso, especificamente, nós escolhemos zerar, rapar o estoque e deixa aí a população à mercê. Por quê? Porque dá mais lucro para o governo Bolsonaro. E é isso que está criticando. É isso que a gente está criticando. Ana, informo a todos os presentes que voltaremos a jogar o jogo de empurra, tá? Que tem o patrocínio do governo federal. A culpa é sempre dos outros.